Oi, gente querida, amiga do canal Paz e Bem da Pós-TV 247. Eu sou a Carla Pavão, do canal do Sejus. Estamos aqui juntos para mais um Paz e Bem. E no dia de hoje eu escolhi um livro que eu acabei de ler agora, né? Eu acabei de ler nesses dias. Eu gravo sempre um pouquinho antes do programa, porque com as minhas mudanças profissionais eu fico com medo de não dar tempo. Então, eu acabei de ler esse livro agora, né, praticamente, que é um livro que é Encontrar o Próprio Centro. É do Anselmo Green, deixa eu ver se eu consigo pôr aqui mais perto, e da Donata Miller. Pelo que entendi, a Donata é sobrinha dele, do Anselmo. Mas eu achei um livro extremamente interessante, eu vou contar para vocês por quê. A Donata nasceu em Munique, formou-se em medicina na Universidade de Göttingen, de Munique. Ela é PhD em psiquiatria adulto forense e trabalha no departamento de psiquiatria infantil e adolescente de Josephine, que é Augsburg, e na Alemanha. E eu achei interessante porque ele vai unir uma visão espiritual com uma visão de uma médica para falar um pouquinho sobre o transtorno borderline. Eu sei que tem pessoas que não gostam mais de usar esse nome, e hoje em dia se discute dizer que é um transtorno de personalidade limítrofe. Enfim, eu tenho muita proximidade com pessoas que são portadoras desse distúrbio. Então, para mim, foi muito interessante, claro que não vou expor essas pessoas, mas foi muito interessante ver neste livro como o aconselhamento espiritual, junto com o tratamento médico, junto com o tratamento psicoterápico, ele pode trazer uma ressignificação dos principais sintomas dessa doença, desse transtorno, que são muito importantes. Então, assim, foi um conforto. E eu escolhi, claro que eu não vou falar sobre o livro inteiro hoje, mas se vocês gostarem, deixem nos comentários, eu volto a conversar sobre ele, até porque o Anselmo diz o seguinte, olha, esse livro não é só para quem sofre, para quem tem a questão limítrofe, né? Mas também pode ser para qualquer outro transtorno. E nós sabemos que nesse momento que nós estamos em um isolamento eterno, né, ou num distanciamento, que não sabemos quanto vai durar, se vamos ter vacina, como é que vai acontecer as coisas, enfim, e quando será. Então, a questão da saúde mental vem sendo muito revista, porque todos nós, em algum momento, estamos precisando de alguma ajuda. E ele consegue trazer essa ajuda, realmente esse centro de volta. Por isso que o livro foi muito fácil, inclusive, de ler. E ele vai dizer o seguinte, mas aqui, cada vez que eu falar borderline, por favor, entendam como limítrofe, e entendam também que isso pode servir a outras questões, como a depressão, que vem aumentando, por conta também do momento da pandemia, e todas as outras questões. Ele vai dizer o seguinte, os pacientes com borderline estão convencidos de não serem amáveis. Eles têm a impressão de serem sempre rejeitados pelos outros. Embora anseiem ser aceitos, na realidade experimentam a rejeição e a incompreensão. O motivo é a natureza difícil e o comportamento muitas vezes julgado incompreensível no meio em que vive. Eles se sentem, então, confirmados como não tendo valor e sendo sempre incompreendidos. Acho que isso é uma questão que muitos de nós sentimos, independente de qualquer questão de transtorno. E aí, por isso que essa comunidade é uma maravilha, porque a gente se sente muito acolhido. Ele vai dizer assim, essas pessoas têm aspectos amáveis e fariam de tudo pelos amigos e pelas pessoas do convívio, mas elas têm dificuldade de suportar os outros quando elas estão mal, e frequentemente elas são muito inteligentes e eles gerenciam muito bem, inclusive, a sua vida profissional. Só que, em muitos casos, eles são muito bem-sucedidos, em muitos casos profissionalmente, mas eles afundam nesse caos que fica ao seu redor por conta dos conflitos que provocam constantemente. Então, eles têm que identificar isso e tentar se alegrar, porque muitas vezes eles experimentam desde o princípio algo que é muito difícil e desgastante. Inclusive, muitas vezes eles apresentam pais ou familiares
com doenças mentais e com comportamentos também complicados ou comportamento disfuncional de alguma forma. Então, tudo isso do convívio social, da faculdade, do trabalho, da escola, das amizades, da profissão, das relações interpessoais, vem junto e muitas vezes apresenta inúmeras rupturas. E essas rupturas e as amizades normalmente são muito instáveis, com relacionamentos curtos e intensos, mas existe sempre uma questão de problemas com o ambiente. Então, as pessoas com quem eles se envolvem, quem desconfiam ou não confiam, que rejeitam. Então, inclusive, na terapia, existe muita interrupção da terapia, realmente, porque demonstram uma fachada de muita firmeza, de autoconfiança, muito convincente, mas essa é a primeira impressão só, porque lá dentro deles, né, no psiquismo dessas pessoas, existe uma grande instabilidade. E aí, o que ele vai dizer? A realidade espiritual, o anjo como cuidador. Claro que nada disso dispensa a ciência, a medicina e todos os tratamentos, por isso que ele escreveu o livro junto com uma psiquiatra, e ele está falando do ponto de vista de um conselheiro espiritual, que é um papel que ele exerceu, inclusive, trabalhando com estes jovens. Então, ele vai dizer o seguinte: essas pessoas normalmente não conseguem aguentar a si mesmas e têm a sensação de que elas são impossíveis e de que ninguém consegue suportá-las, porque elas não conseguem se aceitar. Então, elas têm essa sensação de que elas são intoleráveis. Então, como elas vivenciam essa carga, muitas vezes elas transferem essa carga para o ambiente. Então, ele vai falar assim, uma coisa que me ocorre é sempre a gente pensar no anjo que me acompanha. Então, é um anjo, né, que pode estar no convívio dessas pessoas. No nosso caso, nós espíritas falamos em guias, né? Nós temos um guia espiritual ao nascermos que nos acompanha até que desencarnamos, e fora isso temos outros guias que muitas vezes são pessoas, parentes, amigos, que estão mais à distância, mas também nos acompanham. Mas aqui a gente pode usar essa questão do anjo, que também funciona como um sinônimo. O guia acaba sendo um anjo nosso, de certa forma. Então, ele vai dizer o seguinte, que uma menina, olha o exemplo, ela ouvia seguidamente dos pais, ninguém consegue te suportar. E ela perguntou se o anjo iria suportar, se o anjo a suportaria. Por quê? Porque ela tinha essa angústia de ser aceita. E aí, quando o Anselmo responde para ela, nesse trabalho que ele fazia, de que sim, ela se sente o quê? A tensão interna dela é até emocionante. Eu fico emocionada, talvez por ter bastante essa vivência com pessoas desse espectro. Então, a menina, a tensão dela vai ruindo. A atenção dela, eu fiquei emocionada, gente. Mas aqui não faz bem, a emoção faz parte, porque tudo ao vivo, e quando não é ao vivo, é gravado também, a gente não edita. Então, a mãe, seguidamente, a acusava de ser difícil e insuportável. Então, quando ela vê que ela tem um anjo, alguém que aguenta, alguém que suporta, que protege, né, dessa fala abusiva, né, da mãe, porque por mais que a gente saiba que um filho tem problemas, tem questões, a gente não fica dizendo e apontando isso para ele, a gente conversa de outra forma, né, ou uma filha, ela tem uma defesa. Ela tem uma defesa contra o medo dela. Então, ela se sente protegida. E nessa proteção, ele vai falar assim, que ele não se refere a uma imagem de um anjo como algo como um bibelô que a gente compra, né? Mas um anjo que é uma realidade, né? Que respeita essa realidade, que é alguém que está ali para que ela consegue, ele fala assim, olha, alguém que você consiga telefonar para essa pessoa. Nos dias de hoje a gente podia passar um zap, né? Passar uma mensagem por aplicativo, alguns usam o Telegram, enfim, não quero fazer propaganda de nenhum. Então, ele vai falar que o anjo, quando você imagina dessa forma, ele se torna um construto. E, por conta disso, nós nos sentimos envolvidos em amor. Então, o anjo vai proteger o meu ambiente dessas mensagens negativas. Isso é uma vivência que eu tenho diariamente, né? Quando eu estou aprendendo a meditar com a monja Reti, não sabia antes.
mas eu tento, na hora que eu vou fazer a respiração, na posição que ela ensinou e tudo mais, eu tento me conectar ao meu guia espiritual. E eu sinto um alívio imenso durante o resto da manhã e da tarde por ter feito esta conexão. Então, aí ele vai trazer ele vai contar aqui sobre a cura do processo de Gerasa. Ele escreve Gerasa aqui, não sei se é assim que fala. Então, ele vai falar assim, tem uma história atípica que cabe nesse caso de transtornos de personalidade, especificamente, que fala do borderline, mas a gente pode adaptar isso para as mais diferentes situações que nós estamos vivendo hoje. Ele fala assim, esse possesso era um jovem possuído por demônios, e nem correntes poderiam segurá-los, então tinham posto correntes, algemas, e ele quebrava tudo, e ninguém tinha força para dominar. De noite, ele andava entre os túmulos, os montes, gritando e se ferindo com pedras. Isso está em Marcos, capítulo 5, versículos de 3 a 5. E ele vai falar assim, ele é uma pessoa que se sente, o borderline é uma pessoa que se sente dilacerado, né? Similar assim como este processo, né? Que é uma pessoa que está muito ali cindida, né? E eles não conseguem suportar a si mesmo. Então, tem uma tensão que se manifesta sempre que eles gritam quando não conseguem ser enquadrados no esquema. Então, eles rompem todas essas cadeias e, de alguma forma, as medidas terapêuticas não ajudam muito a acalmar os doentes, porque tem uma força interior dentro dessas pessoas que resiste a isso, né? Então, ele vai dizer o seguinte, os túmulos nessa passagem, eles simbolizam essa pessoa que se sente interiormente morta e que está possuída, né, por um demônio, não no sentido socrático, né, de um gênio, mas um demônio no sentido mais bíblico e de outras espiritualidades. Claro que para nós espíritas o demônio não existe, mas a gente diz que tem espíritos que ainda estão em estágio precário, por isso praticam o mal, né? Que tem uma classificação na tabela espírita. Então, ele vai falar o seguinte, o que acontece? Ele não tem centro, né? Então, esse processo, ele não tem centro. A pessoa, muitas vezes, que está com algum transtorno, para o Anselmo, estou dizendo, eu não sou médica, e não sou psicóloga, e nem psiquiatra, mas ele diz assim, essa pessoa não tem centro. Ela não consegue morar com outras pessoas, mas ela anseia um convívio com outras pessoas, porque senão ela não gritava tão alto. Então, o que ela faz? Ela fere a si mesma, em comportamentos destrutivos, suicidas. Mas o que acontece? Como o processo, se em algum momento ela encontra Jesus, o axé, as boas vibrações, os mitos, ou alguma coisa que, de alguma forma, sensibilize, ela reconhece, para mim, Jesus. Ela reconhece em Jesus este terapeuta. E diante deste terapeuta, ela cai de joelhos e grita em voz alta: o que tens a ver comigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Então, o doente, como possesso, cai até Jesus. E ele presume que a terapia signifique um desafio. Mas ele não gosta de ser desafiado. Isso significa um tormento para ele. Então, mas ele também não é feliz nos túmulos. Mas se Jesus o curasse imediatamente, ele não saberia como dar continuidade à sua vida. Sua própria identidade seria transformada. Então, o que Jesus faz? Ele diz, sai deste homem, espírito imundo. Isso está em Mateus capítulo 5, versículo 8. Então, Jesus vê que nessa pessoa atua um espírito que turva o seu pensar e o seu sentir e o impede de ser ele mesmo. Então, o que é isso para nós espíritos? Processo obsessivo. Processo obsessivo. É isso que nós trabalhamos na Mediúnica do Sejus, que é um projeto que eu tenho a felicidade de compartilhar com vários colegas, oportunamente isso vai virar um relato e nós vamos trazer aqui. E aí Jesus lhe diz, em seguida, o que Jesus lhe diz? Qual é o teu nome? Ele responde, meu nome é Legião, porque somos muitos. Mateus capítulo 5, versículo 9. Na visão espírita, o que pode ser vários obsessores, né? A gente está só trabalhando junto com o Anselmo sem querer falar o contrário do que ele diz, respeitando muito o livro dele. Então, esses obsessores, aqui para o Anselmo, o
possesso, ele é possuído por alguém que não tem uma identidade clara, né? Mas Jesus vê nesse homem, que na passagem referida, é um católico dilacerado em si mesmo, vê nele o quê? A única pessoa que ele realmente é, que nós somos. Olha que lindo isso. A imagem de Deus. Então, nós somos... Então, ele acredita naquela pessoa saudável, quando ele encontra aquele católico. E a cura acontece de forma singular. Os demônios pedem que Jesus os deixe entrar numa vara de porcos. E os espíritos impuros saíram das pessoas e entraram nos porcos. E a vara de uns 2.000 porcos precipitou-se barranco abaixo, dentro do mar, e afogou. Mateus capítulo 5, versículo 13. Então, estes poderes de cura, quando nós encontramos a nossa espiritualidade, ou para quem não é de espiritualidade, mas encontra alguma outra coisa a que se ligar, nós vamos fazendo o quê? Que nós vamos, aos poucos, voltando ao nosso centro, porque nós vamos nos interessando por aquele ou outro determinado assunto e vamos expulsando de nós essa falta de equilíbrio, né? Isso acontece muito comigo na questão da espiritualidade. Tudo aquilo que dilacera, aquela tensão interior, a gente vai se libertando. E aí nós vamos, de repente, né, fazendo uma experiência que ele cita aqui, Peter Hunt, que ao sentar sobre uma pedra, cansado de uma longa caminhada, ele perde o medo. Ele perde o medo. Aqui no caso de Peter Hank era medo de cães. Eu já tive muito medo de cão e agora eu tenho um fiel que eu amo de paixão. Mas já tive outros cachorros. Mas quando eu era na infância eu tinha muito medo de cachorro. Então o Peter Hank, ele senta na pedra e perde o medo dos cães, porque ele se sente unido com a natureza e consigo mesmo. Então, nesse momento, eu queria desejar que cada um de vocês que está passando por alguma dificuldade, que nós possamos juntos reencontrar o próprio centro. E se vocês gostaram desse trecho que eu trouxe hoje para vocês, por favor, deixem aí nos comentários que eu vou buscar de novo trazer. Um beijo grande, tem Caminhos de Espiritismo, nós estamos estudando Revista Espírita, que é um material que é pouquíssimo estudado, então venha conosco. E, fora isso, em Corpo e Espírito, na sexta-feira, o Semeando Espiritualidades, na quinta, aí tem o Teologias, enfim, vocês têm toda a programação aí na descrição dos vídeos, mas nós vamos continuar com essa caminhada. Precisamos do like de vocês, se puderem também, compartilhem nas redes sociais aquilo que nós produzimos aqui no canal. Um beijo grande, gente. Paz e bem, paz e bem.